Atenção, vascaínos! Está começando mais um Escolinha da Colina. Então, bom dia para você Boa tarde e boa noite. A matéria do dia vai ser física, com o assunto magnetismo. Então, roda a vinheta aí e acompanha o assunto. Então, galera, a gente está aqui hoje. O nosso assunto de hoje é magnetismo, como o VK já tinha dito. E a gente vai fazer aqui vários experimentos e vai ser muito da hora para tentar ensinar para vocês o que é magnetismo de uma forma bem divertida, porque a gente não aguenta mais sofrer pelo nosso time e a gente não pode ficar parado, tem que correr atrás da vida, porque é isso que dá futuro. A gente preparou aqui, antes de começar tudo, um conjunto de coisas que você precisa saber sobre magnetismo com os nossos especialistas, Lucas e Jorge, doutores em magnetismo, que eles vão explicar para vocês um pouquinho da história do magnetismo e o que é o magnetismo. Então corta para você, Lucas. Olá, para você que está assistindo essa videoaula. Bom, meu nome é Jorge Wagner, eu estudo no IFBA Campus Ilhéus e faço parte da turma TI 41. Bom, meu papel aqui nesse momento é te apresentar a história dos ímãs e fazer com que você saia pela rua contando para todas as pessoas a história dessa beldade da nossa humanidade, né, que é o ímã. Bom, a descoberta do ímã, ela aconteceu vários anos antes de Cristo. E não só há uma versão para essa descoberta. Bom, eu vou apresentar aqui para você uma versão. Essa versão fala sobre o poder de atração de um tipo de pedra, que é conhecida por magnetita, ou também chamada de pedra do ímã. Ela foi descoberta há aproximadamente há 2.500 anos por um pastor chamado Magnus. Bom, certo dia estava o pastor Magnus caminhando com seu rebanho por um monte chamado de Monte Ida, com um cajado e uma sandália, artefatos comuns para a época. Porém, na parte inferior de seu cajado tinha alguns pedacinhos de ferro para aumentar o atrito e no solado de sua sandália havia pregos segurando elas. Bom, até que ao caminhar por esse monte ele notou que fortemente algumas pedras se juntavam ao seu cajado e à sua sandália. E ele acabou ficando intrigado com esse fenômeno. O pastor Magnus, claro que ficou intrigado e acabou conversando com pessoas ao redor sobre esse fenômeno que ele presenciou. E após várias conversas com essas pessoas junto ao pastor Magnus, decidiram colocar o nome a essas pedras de magnetita. E posteriormente vieram a colocar o nome de magneto. Bom, agora eu vou apresentar uma outra versão, né? Bom, essa versão ela sustenta que muitos anos antes, na região da Magnésia, na Ásia Menor, foi encontrada uma grande quantidade de minério de ferro, que possuía uma atração por quase todos os metais férreos. E esse minério acabou recebendo o nome de magnetita, em homenagem à região em que esse minério foi descoberto. Bom, espero eu que você tenha gostado da minha explicação sobre a história do ímã. Uma explicação didática, engraçada, divertida. Então, espero que você possa sair aí pela rua mostrando para as pessoas sobre a história dessa ferramenta poderosíssima que é o ímã. Bom, eu vou me acelerar porque tá vindo mais coisa aqui sobre o ímã, então eu vou me abaixar. Tchau! Antes de tudo, o próprio nome já designado a esse objeto já descreve uma parte da sua história, pois o significado de ímã pode ser considerado como pedra de atração. Já existem relatos sobre o fenômeno do magnetismo desde muitos anos atrás, como descrições bastante primitivas e animistas, como por exemplo, a fala de que a pedra amava o ferro, ou as pedras sentiam atração entre si e assim por diante. Mas afinal, o que é um ímã? O ímã pode ser classificado basicamente como um corpo que gera campo magnético ao seu redor e podem ser classificados como naturais ou artificiais. Os ímãs são naturais quando se trata de óxido de ferro, que é um material que já tem propriedades magnéticas. Já os ímãs artificiais são formados por ligas metálicas que adquirem propriedades metálicas ao serem submetidos a alguns processos artificiais. Os ímãs possuem algumas características que são importantes para compreender o seu funcionamento. Entre elas está a capacidade de atrair alguns metais como o ferro e também que os ímãs são divididos em dois polos, que são regiões onde os campos magnéticos se intensificam. São classificados como positivo, o norte, e negativo, o sul. Ao se aproximar
Ao aproximar dois polos magnéticos de dois ímãs, pode haver atração se forem diferentes ou repulsão se forem iguais. Se um ímã estiver sobre livre movimentação, ele irá se alinhar com os polos magnéticos da Terra. Isso se deve ao campo magnético terrestre. Trouxemos para vocês um experimento muito legais e vamos introduzir os materiais para vocês ficarem cientes do que vai rolar. É nóis, vai Vasco. Pregos e chave de fenda. Ímãs. Limária. Folha de papel. E a gente vai mostrar para vocês no final os desenhos que o campo magnético faz quando eles caem no ímã. Tá vendo que aqui ela gruda no papel e ela forma alguns desenhos. A gente vai mostrar depois como é que funciona isso. E o campo magnético, ele vai ter mais ou menos esse desenho aqui grosseiro que nosso colega Pedro fez. Você vai ter um polo norte e um polo sul. E você vai ter linhas em formato curvadas. O ímã de som, como vocês puderam ver, ele vai ter um círculo que vai funcionar como ímã aqui. E outro círculo que vai funcionar como ímã aqui na parte externa. Nessa parte aqui do meio você não tem ímã, por isso que você não tem nenhuma limalha que fica aqui. O segundo exemplo que a gente vai trazer aqui para vocês de interação é no caso da refração entre os dois ímãs, de estarem se repelindo, que é quando você coloca os dois polos iguais. Nesse caso vocês vão perceber que as linhas do campo magnético, elas vão meio que se chocar uma com as outras. As duas vão entrar em direções opostas. Você adora o Vasco. Próxima utilidade. Bússola. Bússola, Felipe já explicou como é que a bússola funciona. São instrumentos que utilizam ímãs para orientação na navegação. Sempre foi muito utilizado durante a época das grandes navegações, quando Vasco da Gama encontrou as Américas. Quando Vasco da Gama encontrou as Índias, isso mesmo. Quando ele passou o Cabo da Boa Esperança, isso mesmo, o Vascão da Gama. E ele, obviamente, usou uma bússola para se orientar. Então, vamos explicar. Outra funcionalidade. Caixa de som, JBL, patrocina a gente. Acabaram minhas ideias para utilidade de item. Vamos voltar para nossos apresentadores. Ah, tem mais? Tem mais um. Olha que surpresa. Aqui a gente tem um motor elétrico, que ele também utiliza ímãs naturais e eletroímãs, nesse caso aqui. Apresentadores. Foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, que você possa passar muito tempo agora estudando. Eu queria agradecer aqui a todos os vascaínos que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, comenta, compartilha. Menos Abel, se você estiver assistindo esse vídeo, a gente odeia Abel. Hashtag fora Abel. Hashtag fora Abel e hashtag melhora Thales. Vai melhorar essa lesão aí. E vamos ganhar a Sul-Americana. Vamos ganhar a Sul-Americana. Vamos pra Sula. Vamos bastante. Beijo, Vasquinho. Um salve aqui pro nosso inscrito especial. Valeu, Thiago Barbosa. Tamo junto. Tamo junto, inscrito especial do canal. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Pronto, acabou. Valeu. Baixa o jogo do Vascão. Nossa, jogo do São Paulo. Pronto,